Você sabia que o Corinthians tem o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro? E olha que nem se trata do contrato de patrocínio Master. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre o Palmeiras com uma folha salarial em 2023 menor do que em 2022. Tem ainda atualizações sobre a renovação de contrato de Luan. Preciso te explicar sobre a maior zebra do futebol brasileiro na temporada, o São Bernardo. Tudo sobre a reforma de São Januário. Conto ainda sobre D'Alessandro cada vez mais perto de virar coordenador de futebol do Cruzeiro. Tudo sobre a freguesia do Botafogo para com o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores e muita informação. O vídeo tá bem legal. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com 1.270.000 pessoas inscritas, com a missão de te deixar por dentro das últimas do seu time do coração. Se você ainda não é inscrito, aperta esse botão vermelho de inscreva-se e deixa like se curtiu o vídeo. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nesse domingo tem final da Copa da Liga Inglesa, jogo marcado para 1h30 da tarde com Manchester United e Newcastle. Vitória do United paga 2,26, o empate paga 3,36 e a vitória do Newcastle garante 3,58. Já no Campeonato Paulista, 3 partidas, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, o empate a R$ 3,04, tem também Palmeiras e Ferroviário, Verdão muito favorito, vitória 1,17 e ainda no fim do dia, 20h40, Portuguesa e São Bento, a vitória da Lusa pagando R$ 2,14. A rodada se completa nessa segunda-feira com o Santo André e Mirassol. Lembrando que para você apostar no 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário desse vídeo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código bônus Nicola para ter direito a 100% de bônus do valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é justamente sobre a minha Portuguesa, que faz uma final de Copa do Mundo nesse domingo. Se a Lusa vencer o São Bento, ela deve terminar a rodada fora da zona do rebaixamento. Se vencer por 2 gols de diferença, ela ainda vai ficar à frente do Ituano, da Ferroviária e do São Bento a uma rodada do fim do campeonato. Só que se perder, a Portuguesa vai correr o risco, inclusive, de estar rebaixada. Bora falar sobre o Rogério Ceni, que completou nesse sábado 100 partidas como técnico em sua segunda passagem pelo Tricolor. Até aqui 46 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Uma delas a derrota pro São Bernardo, 1-0 diante de 52.000 pessoas. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. Aproveitamento do Ceni até aqui, na segunda passagem 54% dos pontos, 2 finais, uma semifinal de Copa do Brasil e nenhum título. Mudando de assunto, quero falar sobre o Flamengo, que colocou à venda 60.329 ingressos para a partida final da Recopa Sul-Americana na próxima terça-feira contra o Del Valle. A capacidade total do Maracanã para terça será de 73.532 pessoas. Essa diferença de 13 mil ingressos se dá por conta das gratuidades, algo padrão no Rio de Janeiro. Fechando o giro de notícias, queria falar sobre Germancano, que marcou mais 2 vezes na vitória do Fluminense contra a Portuguesa por 2-0. O Cano, aos pouquinhos, vai reconquistando o espaço de artilheiro das competições. O outro gol da vitória do Flu foi marcado de Keno com uma bicicleta. O Fluminense é o vice-líder do Campeonato Carioca, só atrás do Flamengo. Quero falar agora sobre o Botafogo, que está se tornando um freguês de caderneta do Flamengo. Com a derrota por 1-0 nesse sábado em Brasília, o Flamengo com um time completamente reserva, o único gol da partida marcado pelo Matheus Gonçalves, já são 7 vitórias consecutivas do Flamengo contra o Botafogo na condição de visitante. Desde 2019, quando o Botafogo joga em casa contra o Flamengo, todos os resultados são de vitória rubro-negra. Se a gente ampliar um pouquinho esse retrospecto e contar também jogos do Flamengo como mandante, nos últimos 11 jogos, 9 vitórias do Fla, 1 empate e 1 derrota, Flamengo deitando e rolando diante de um dos seus grandes rivais. Bora mudar de assunto e falar sobre Ângelo, atacante do Santos, que é pretendido pelo Flamengo. Contei para vocês que conversei com o responsável pela negociação nesse sábado. Ele não está muito otimista, mas o Ângelo acabou dando a entender, deixando na cara que está louco para jogar no Flamengo. É que durante a vitória do Flamengo contra o Botafogo, com o time reserva, o Ângelo chegou a tuitar sobre o gol do Matheus Gonçalves, festejando, comemorando, elogiando o atacante. O problema é que o torcedor do Santos ficou revoltado, até porque o Ângelo não joga o clássico contra o Corinthians nesse domingo, ele alega um desconforto muscular e muitos dos torcedores do Peixe entenderam que ele estaria se oferecendo para o Flamengo. Em compensação, por outro lado, os torcedores rubro-negros ficaram bastante felizes com a reação, com o comportamento do atacante. Só para contar para vocês, segundo a minha fonte, o Flamengo chegou a oferecer 9 milhões de euros, o Santos bate nos 20 milhões de euros.
Já o pessoal do FlaWeb, que é um site que acompanha o Flamengo, afirma que o rubro-negro fará uma nova investida com 10 milhões de euros fixos e mais 3 milhões de euros em bônus. Ainda que essa proposta seja feita, acho difícil que o Peixe aceite. O Santos tem 70% dos direitos econômicos do jogador de 18 anos de idade. Bora falar agora sobre a reforma de São Januário, assunto extremamente importante para o torcedor do Vasco. Hoje São Januário não comporta mais do que 25 mil pessoas e existe um projeto que é antigo que pode elevar a capacidade do estádio para 43 mil torcedores, custo da obra total de 350 milhões de reais. Com a novidade, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, esteve reunido nessa semana com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E eles estão discutindo a possibilidade da reforma com a ajuda de uma lei de incentivo. E essa lei precisa ser aprovada na Câmara. O prefeito se comprometeu em acelerar esse processo para que o Vasco possa ter essa ajuda. Importante contar que esse projeto é tocado pelo Vasco Associação, sem qualquer participação da 777. A empresa que comprou a SAF do Vasco é absolutamente a favor da possibilidade da reforma sem a necessidade de investimento de dinheiro. O Vasco teria parceiros da iniciativa privada na transformação do estádio. Estádio muito mais completo, com estacionamento, com camarotes, cadeiras, cativas, enfim, uma arena multiuso. Essa capacidade de 43 mil pessoas não lhe permitiria ter um estádio para 70, 80 mil pessoas, e é também por isso que o Vasco e a 777 seguem atentas ao processo de licitação do Maracanã. Assim o Vasco teria um estádio mais confortável para 43 mil pessoas e quando precisasse jogar para muita gente ele poderia mandar seus confrontos no Maracanã. Só que, vale a lembrança, o governador Cláudio Castro, governador do Rio, desde a temporada passada havia sinalizado sua preferência pelo fato de o estádio ser licitado, ou vitória na licitação para Flamengo e Fluminense. Quero falar agora sobre Andrés D'Alessandro. Contei para vocês com exclusividade durante a semana que o argentino é o mais cotado para assumir o cargo de coordenador de futebol do Cruzeiro. As conversas avançaram. Na última sexta-feira o martelo foi batido. E D'Alessandro será anunciado durante a próxima semana como novo funcionário da Raposa. Você lembra do D'Alessandro, né? Atleta do Internacional, do River Plate, da seleção argentina. Ele se aposentou na temporada passada e desde então fez uma série de cursos para se preparar para o cargo de gestor. O nome foi sugerido ao Ronaldo e ao Paulo André, que buscavam uma liderança técnica fora de campo. O Cruzeiro entende que precisa de alguém que faça a ligação entre diretoria, comissão técnica e atletas e que dê bons exemplos. E o D'Alessandro sempre teve como característica uma liderança gigante nos vestiários. O Cruzeiro chegou a conversar também com outros candidatos, mas optou pelo Dali e esse anúncio acontecerá muito em breve. É possível que na virada do mês, entre terça e quarta-feira, no máximo quinta, o D'Alessandro já seja confirmado. O argentino, que inclusive já esteve recentemente em Belo Horizonte, conheceu o Pesolano, conheceu também o Pedro Martins, já está tudo esquematizado para a sua contratação. Preciso te explicar agora sobre a maior zebra do futebol brasileiro em 2023, o São Bernardo, que tem nesse momento a melhor campanha do Campeonato Paulista. Sim, o São Bernardo, cuja folha salarial de apenas R$900 mil por mês, tem melhor campanha do que Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. E olha que, exceto pelo Palmeiras, todas as diferenças para os outros clubes são gigantes. São Bernardo tem 2 pontos a mais do que o Palmeiras, é bem verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos. Repara a diferença para os outros clubes. Diferença do São Bernardo para o São Paulo. São Bernardo venceu o São Paulo no Morumbi nesse sábado diante de 52 mil pessoas e a diferença é de 6 pontos. Já o São Bernardo tem em relação ao Corinthians 8 pontos de vantagem e a maior diferença é em relação ao Santos, 13 pontos de vantagem para o São Bernardo. Campanha do Bernô no Campeonato Paulista de 2023. 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, são 7 vitórias seguidas. É também o melhor ataque, com 21 gols marcados, e a terceira melhor defesa com 8 gols sofridos. Tudo isso com uma folha salarial de R$900 mil por mês. Só a título de comparação, o Dudu, que é o jogador mais bem pago do Palmeiras, 2 meses do elenco inteiro do São Bernardo não equivalem ao salário do Dudu. O Dudu ganha R$2.100.000 por mês. Já o Caleri, sozinho, atacante do São Paulo, equivale a basicamente todos os 30 atletas do elenco do São Bernardo. Para completar a comparação com o Corinthians tem um teto salarial de mais ou menos R$900 mil por mês. É quanto ganham, por exemplo, o Cássio, o Fagner, o Gil, o Balbuena, o Roger Guedes, o Renato Augusto, entre outros. Cada um desses caras ganha o equivalente a todo o elenco do São Bernardo, para vocês entenderem um pouquinho do sucesso e da enormidade que vem fazendo o time do ABC. É legal também contar
que o investimento para a montagem desse atual elenco do São Bernardo custou não mais do que R$ 1 milhão. Esse foi o custo com todas as contratações, entre elas a de maior destaque, o Christian Barletta, que já está sendo comprado pelo Corinthians. O acordo está fechado para depois do Campeonato Paulista. Queria destacar a figura do Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo, é o responsável pela montagem desse atual elenco. Ele está há 14 anos no mercado, com passagens por Guarani, entre outros clubes, e foi o responsável por identificar os atletas que acabaram por fazer esse enorme sucesso no Bernou. Para fechar sobre o São Bernardo, clube que foi adquirido pela Magnum em 2019, na oportunidade só tinha a Série A2 para disputar. No ano de 2020, esse time é semifinalista da A2 e também da Copa Paulista. A partir de 2021 a coisa acontece. O time ganha o Paulista da Série A2 e é campeão da Copa Paulista. Na temporada passada, perdeu para o São Paulo nas quartas de final do Paulistão, ou seja, na sua estreia, na sua volta à primeira divisão. Consegue passar na fase de grupos para a segunda fase e é eliminado por pouco nas quartas de final pelo São Paulo. E no segundo semestre consegue o acesso da Série D para a Série C. Ou seja, nessa temporada vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro e vai ter o Palmeiras como adversário nas quartas de final do Paulistão. Trabalho espetacular, clube para a gente ficar de olho e vários jogadores interessantes aparecendo para o futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tem o maior patrocínio do futebol brasileiro. Com uma curiosidade, esse patrocínio nem ocupa o peito. A principal propriedade do uniforme alvinegro. Me refiro à PixBet, que garante ao Corinthians, com valores fixos e variáveis, algo na casa dos 40 milhões de reais por temporada. Só a título de comparação, o Banco BRB paga ao Flamengo 32 milhões de reais por ano e a Crefisa paga pelo patrocínio Master no peito 30 milhões de reais. É óbvio, você sabe, a Crefisa e a FAM patrocinam todo o uniforme do Palmeiras, mas se a gente for contar só o patrocínio no peito, são 30 milhões de reais, menos do que os 40 milhões a que tem direito o Corinthians. PixBet estampa sua marca no omoplata do Corinthians e também garante direito à publicidade no backdrop, que é aquele painel que fica atrás das entrevistas, além das redes sociais. É por causa desse acordo espetacular do ponto de vista financeiro que o Corinthians decidiu recusar duas procuras recentes de casas de apostas do exterior. Essas casas ofereceram até 60 milhões de reais, sendo 35 milhões fixos e o restante em variáveis. O Corinthians alegou que já tem um contrato muito bom e a cláusula, a multa rescisória para a rescisão desse contrato com a PixBet, de valores impossíveis de serem pagos. Diante desse cenário, PixBet continua no Corinthians pagando esse valor próximo a 40 milhões de reais. Fico me perguntando, se o Corinthians não tivesse vendido a publicidade principal para a Hypera Pharma, da Neoquímica Arena, quanto a PixBet teria pago ao Timão para estampar sua marca na principal propriedade alvinegra. E você, que pensa sobre esses números, use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Só lembrando que dos 20 clubes da Série A, 19 têm patrocínios com casas de apostas. A única exceção é o Palmeiras. Cheguei a contar para vocês o tamanho do prejuízo que o Palmeiras tem com a decisão de não abrir espaço no time principal de futebol masculino para casas de apostas. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem uma folha salarial bem menor em 2023 na comparação com 2022. Era até algo óbvio, levando em consideração que 6 atletas do time principal saíram e até esse momento o Verdão não contratou qualquer jogador. É o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não tem reforço para 2023. Deixaram o Verdão, o Scarpa, que ganhava na casa dos 600 mil por mês, o Jorge, que foi para o Fluminense. Com um acordo com o Flu, o Palmeiras garantiu uma economia de 500 mil mensais, com a saída do lateral, que inclusive se machucou recentemente. O Merentiel foi negociado por empréstimo com o Boca Juniors, 250 mil a menos. O Danilo foi vendido para o Nottingham Forest, ganhava 200 mil, mesmo valor do Kusevich, que é novo reforço do Curitiba. Tem ainda o Wesley, negociado com o Cruzeiro, salário de 180 mil mensais. Somando tudo isso, a gente chega a mais ou menos 2 milhões de reais de economia. Os únicos reajustes, os aumentos que o Palmeiras deu, foram para atletas das categorias de base, a valores bem pequenos, até porque você sabe, os atletas da base costumam ter salários bem menores. E foram feitos pequenos reajustes de jogadores que se valorizaram. Não estou colocando nessa conta da economia Lucas Esteves, Matheus Fernandes e Vitor Luiz, que estavam emprestados na temporada passada e voltaram ao Palmeiras, mas já deixaram o clube, já não tem qualquer relação com o Verdão. E adiante desse cenário, com uma folha que era de 20 milhões de reais por mês e hoje gira na casa dos 18 milhões, que é sim bem plausível imaginar que o Palmeiras tem a obrigação de contratar jogadores. A desculpa do fluxo de caixa, da dificuldade com problemas para dinheiro, tudo isso é óbvio, existe em todos os clubes, mas o Palmeiras não pode se dar o luxo de abrir mão de reforços, até porque hoje a diferença entre o time titular e o time reserva é bastante considerável. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o volante Luan,
O presidente Júlio Casares afirmou nesse sábado que o tricolor já fez uma proposta para a renovação do contrato do volante, o vínculo se encerra em 31 de dezembro, o Luan inclusive já pode assinar um pré-contrato para deixar o tricolor de graça a partir de 1º de julho. Ele assinaria esse pré-contrato e se mudaria para outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de janeiro. De acordo com o Júlio Casares, a oferta feita pelo São Paulo é bastante bacana. O salário dele seria reajustado de forma considerável, o Luan hoje ganha na casa dos R$150 mil por mês. O tricolor assegura ter aberto os cofres para garantir a permanência do atleta, que ainda teria a possibilidade nesse novo acordo de um vínculo bem mais amplo. O Luan vai esperar um pouquinho para tomar sua decisão, ele ainda não respondeu, quer ter a convicção de que será parte do projeto do Rogério Ceni. A preocupação do Luan é de renovar o contrato e ter pouco espaço, poucas oportunidades, como aconteceu na temporada passada. Para piorar, no ano de 2022, o Rogério Ceni ainda pegava no pé dele, dizendo que ele estava fora de forma, dizendo que ele não conseguia se colocar à disposição do ponto de vista físico. O Luan, durante todo o período de férias, se manteve treinando, voltou bem abaixo do peso da temporada passada, muito mais próximo do peso ideal, e tem tido mais minutos na temporada de 2023. E você renovaria o Luan a que custo? Quanto seria importante a permanência dele? Use o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço, tchau!